O esporte é uma das ferramentas mais poderosas no que se diz ao desenvolvimento infantil. E hoje, no Divulga Agudos TV, a gente vai entender um pouquinho como a iniciação esportiva e a psicomotricidade, elas podem e fazem diferença nessa fase tão importante da vida. Entrevistas, coberturas, entretenimento, saúde, esse é o Divulga Agudos TV. Para isso, hoje eu recebo aqui o professor e atleta Murilo Alves, que trabalha com crianças e entende muito bem desse assunto, né, Murilo? Seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui no Divulga Agudos TV. João, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e falar do meu trabalho que eu sou apaixonado. É isso aí, Murilo. E antes de qualquer coisa, antes de alguma pergunta, conta pra gente um pouquinho do seu currículo, da sua trajetória. Vamos lá, eu sou formado em bacharel em Educação Física, licenciatura em Educação Física, sou faixa preta de Karatê desde 2011 e pratico Karatê esse ano completando 30 anos de prática de Karatê, junto com o nosso dojo que também completa 30 anos, Kaizen Dojo. É um currículo bem extenso. E aí você também migrou para a área aí para as crianças, é isso? Isso. O meu trabalho, assim, quando eu fiquei em dúvida em qual carreira seguir, né, comecei a cursar fazer o curso de Educação Física e percebi que, peraí, tem uma coisa diferente aqui. Foi quando o meu irmão começou a me ajudar aos poucos na turma que ele tinha de infantil. Falei, peraí, tá legal isso aqui. Aí foi quando em 2007, tomei a iniciativa, vou começar a dar aula sozinho agora. Porque eu ficava dando aula mais na supervisão do meu irmão, assim, ajudando, né? Falei, cara, gostei. Ali em diante, já estava cursando Educação Física, deu o start dentro da carreira. Comecei com aulas de Karatê, né, na parte infantil mesmo, com turminhas de 7 anos a 10, tudo. No decorrer do tempo, comecei a descer as idades, tipo 6, 5, 4, hoje pego até de 3. Olha só. Tá? Aí, dentro disso, surgiu a oportunidade de trabalhar na educação física escolar. Aí, então, hoje, eu trabalho com educação física escolar, eu vou do berçário. É um projeto que eu iniciei esse ano junto com o Colégio Máximo, com a diretora Cláudia, Zi, pessoal, do berçário ao terceiro do ensino médio. Estou com a escola inteira. Tá com a escola inteira, então. Mais o Karatê. Legal, mano. Então, pra gente começar depois de um currículo extenso, conta pra gente, então, por que é importante o esporte na infância, né? Antes eu queria explicar algumas coisas para não ter dúvida em relação a alguns detalhes, né? Nós temos a primeira infância, que é do 0 aos 6, 7 anos. E a segunda infância, que é ali da transição de 7 a 12 anos. O esporte na primeira infância, o que acontece? Eu tenho a parte de evolução cognitiva, evolução motora. O desenvolvimento desses componentes que vai contribuir na prática do esporte. Então, por exemplo, tem como eu colocar uma criança de 3 anos num esporte mais complexo? É mais complicado. Então, alguns esportes acabam pegando as crianças para iniciação esportiva na segunda infância. Você pega, por exemplo, o vôlei. As escolinhas começam a partir de 7 anos, 8 anos. Tem alguns professores que começam um pouquinho mais cedo, com uma maneira mais lúdica, mais introdutória, para poder fazer isso. Você pega, pessoal, tipo no meu caso, o Karatê, eu já pego a partir de 3 para 4 anos. De uma maneira lúdica e levando a parte de essência de Karatê e naturalmente na transição da primeira infância para a segunda infância, eu já estava fazendo todo o reporte técnico. Entendi. Tá? Isso é uma coisa que vem agora assim, na parte de esporte mesmo. Antes, era tudo acima de 6, 7 anos. Porque não tinha estudo suficiente ainda. O pessoal estava muito assim, no modo automático. E o curso de educação física foi aumentando muito, melhorando muito, e o pessoal começou a trabalhar cada vez mais cedo. É muito comum a natação pegar 4 meses, 5 meses. Sim. Ainda mais ser uma modalidade instintiva do ser humano, né? Pouco incentivado, mas já é trabalhado em cima disso. Legal. E aí, indo agora para a parte da psicomotricidade, né? Como que ela ajuda no desenvolvimento infantil, Murilo? Tá, primeiro eu vou entender o que é psicomotricidade. Eu vou estudar o movimento com o meio. Eu tenho que avaliar a parte social, a parte emocional e a parte de movimento mesmo. Tá? Vamos pegar alguns exemplos assim. Qual que é a chance de aqui em Agudos a gente ter um atleta de curling? O que é curling? Começa aí. Então, o aspecto cultural é muito importante em relação à parte de movimento. Curling é aquele que tem na Olimpíada de Inverno, que o cara vai esfregando o gelo, entendi. E a pedra, sim. né? Entendeu? Então,
Então, a chance de acontecer isso aqui em Agudos, porque não é um esporte de verão, é muito comum em países de frio, então isso eu tenho que analisar. A cultura do país, da cidade, do estado, interfere no desenvolvimento, tá? Aí entra outra parte emocional. Por exemplo, a criança passa o dia na escola, chega, não tem aquele lado assim mais afetivo. Como você vai querer desenvolver alguma coisa ali socioafetiva com a criança? Uhum. Não, chega a criança, dê comida e banho e dormir, tchau. Não, vai brincar, vai ler. Isso faz parte da psicomotricidade. E é muito comum agora, como eu estou na parte atuando dentro do berçário do Colégio Máximo, criança tem 4, 5 meses. Ela está para estar já executando tal situação de movimento. Opa, peraí, não executou ainda? Vamos estimular, vamos passar atividade. Tem as meninas, as professoras que ajudam muito, atuam ali, o dia inteiro as crianças passando atividade. Vou lá, converso, avalio. Chegou criança nova, avaliação. Pô, já era para estar fazendo tal coisa, está fazendo ainda. Pô, está demais, vamos segurar um pouquinho. Essa hiperestimulação também pode atrapalhar. Então, isso é uma coisa dentro da psicomotricidade que a gente precisa trabalhar bastante, tá? E a psicomotricidade, a gente consegue aplicar ela, seja berçário, seja fundamental 1, 2, médio, através do fato seguinte, atuação de campos cerebrais. O lobo frontal uma coisa, o lobo pré-frontal outra ação. Pra você ter ideia, algum estudo que saiu agora recentemente. Alguns médicos estão com dificuldade em distinguir se é autismo ou excesso de tela, porque ela atua o mesmo campo cerebral. Entendi. Então foi uma coisa que está surgindo agora, tipo, isso aqui é autismo? Não, mas espera aí, mas o excesso de tela está parecido. Está causando a mesma As coisa. estereotipias. Então, espera aí, calma aí, vamos... Então, muita a parte agora de levantamento de estudo, a psicomotricidade, estão conseguindo desenvolver até a parte de açúcar, de alimentação. Então, eu tenho o quê? O aspecto cultural, tipo de casa, alimentar, atividade física. Eu tenho que fazer uma avaliação de tudo isso para poder fechar um diagnóstico. Eu não consigo falar, não, é isso. Não, peraí. Vamos lá, estuda isso. Puxa para cá. Não, isso sim, isso não. Então, dentro dessas situações que eu vou ter o fechamento de um diagnóstico mais conclusivo. Entendi. Murilo, e aí os benefícios, os principais benefícios do esporte nessa fase da vida da criança? Conta pra gente um pouquinho. É muito comum uma criança na faixa etária ali de 5 anos, 5, 6 anos, tem um momento mais egocêntrico. Isso é meu. Isso eu não vou dividir. Ou começa a ter um grau competitivo mais alto, que é comum. O esporte vai entrar de uma forma, seja ele aquático, seja ele arte marcial, seja ele coletivo, ele vai ter que conviver com outras crianças, com opiniões diferentes, lugares diferentes, classes sociais diferentes. Então, só o fato dessa socialização da criança já vai ser essencial para ela desenvolver atividades de socialização, compreensão. Pô, só aquele amigo ele não gosta disso. Cara, vou ter que respeitar isso. E isso é um ponto crucial dentro do esporte, que ele é aquele negócio, ele agrega. E sem contar os ganhos, parte motora, parte comportamental, parte, como eu disse, social. É muito comum a criança da primeira infância, a transição para a segunda infância, entrar no esporte, nossa, ele mudou. Sim, ele foi conhecer coisa diferente. Uhum. Às vezes o professor que está junto, o profissional que está junto, ele vai dar aquele feedback a mais, ele vai dar aquela atenção, só que um jeito de falar diferente. Parece que, nossa, o que você fez com meu filho? É mágico isso, né, dentro da nossa profissão. Às vezes um detalhinho, uma atençãozinha que você deu, já foi, virou uma chavinha na cabecinha dele, tá fazendo. Entendi. E Murilo, falando aí nessa questão de idade, existe uma idade específica para começar a praticar um esporte, uma idade que seja certa ali para praticar algum esporte? João, isso vai depender muito de modalidade para modalidade, tá? Como eu comentei da fase de primeira infância e segunda infância, né? Você pega, por exemplo, nosso dojo a parte de karatê. Eu pego a partir de 3 para 4 anos. Por quê? Tem a parte de maturidade. Tem criança que consegue simplesmente ficar sozinho numa aula numa boa. Tem criança que ainda não. Isso às vezes até de 7 anos, 8 anos.
Então isso vai muito do profissional, da estrutura que o profissional tem, tá? Mas assim, eu tiro base pela minha filha. Deu 3 anos, entrou na natação. Sobrevivência. Acho muito importante isso. A arte marcial vai ser uma média de 4 a 6 anos. Os esportes coletivos, o pessoal está pedindo mais ou menos com 6 para 7, uma média. Tá? Claro que pode variar de local para local, estrutura para estrutura. Tá? Legal. E aí, sobre a questão de escola e socialização, como que o esporte pode ajudar nessa questão? Eu recebo muito, João, no caso do karatê, tem aquele menininho, aquela menina mais agitada que fica com os pés, a perna inquieta e fala. Meu, eu amo esses alunos. Que eles precisam de atividade física. É necessário, eles estão gritando por movimento. A infância grita por movimento. Eles querem se movimentar, eles querem praticar atividade, quer correr, quer gritar, quer pular. É muito engraçado que essa faixa etária da transição de escola com o esporte é perfeito porque você começa a ver o reflexo do que está sendo aplicado dentro do esporte para a escola. Na escola. É muito comum, tipo assim, ter uma procura por causa de disciplina. Só que a gente começa a refletir uma situação. A disciplina o pessoal associa muito com alto rendimento. Futebol, basquete, vôlei, futsal. E o karatê acaba sendo procurado arte marcial por já ser uma disciplina desde a base, desde a formação. Porque quando a criança está jogando bola, não, ele está brincando. Ou vai fazer uma peneira, não, você tem disciplina. Então é um pouco cultural nosso, e como a arte marcial já tem isso embutida desde a formação, você vai entrar, seu chinelo ali, você vai fazer uma saudação aqui, você vai sentar ali. E acabou. Mas, não, eu quero sentar lá. Não, lá é o pessoal mais graduado, você vai chegar agora, você vai sentar aqui. E tá tudo bem. E isso tem pais que tem uma certa dificuldade, uma aceitação nisso. Às vezes tem que educar mais pai e mãe do que a criança. Né? É uma realidade. Né? Mas assim, e você vê que começa a refletir o quê? Posso falar agora? Eu já tive relatos de pai, amigos professores, tudo. Falou, depois que esse aluno entrou no karatê, começou a fazer um esporte, ele melhorou muito. Sem contar do aspecto fisiológico, se eu estou bem fisicamente, eu tenho mais atenção. Se eu estou bem fisicamente, eu consigo ter mais tempo de foco. Imagina só uma criança. Ela chega, ela está consumindo fritura, está consumindo uma parte de açúcar excessiva. Ela senta na carteira e fala assim, nossa, essa aula chata. E fica. É maçante para ela, porque ela não tem aquele pico de serotonina, beta-endorfina liberando por querer aprender. Porque já foi tudo na alimentação, numa noite mal dormida. A criança que está bem fisicamente, ela vai chegar, nossa, cara, deixa eu prestar atenção aqui. Ela vai conseguir manter. Porque você pega antes, os blocos de desenho duravam 40 minutos. Muito tempo atrás. Hoje os blocos estão durando 8, 7 minutos. Depois dessa informatização, Reels, dura o quê? 2 minutos? 2 minutos. Então tá caindo o grau de atenção. Então o professor tem que virar mortal na aula para poder ter atenção do aluno. Então é complicado. E aí, sobre as dificuldades motoras e emocionais. Falou um pouquinho no começo, mas vamos aprofundar um pouquinho aqui. Vamos. O tanto que o esporte pode ajudar nessa área também. Antes, eu recebia aluno, seja na educação física, na escola, no meu dojo, tudo. A criança já sabia virar cambalhota, virar estrelinha, correr para frente, para trás, zigue-zague. A gente começou a notar que, com essa junção da psicomorosidade, a gente começou a notar o quê? E através de estudos também, obviamente. A criança tem dificuldade em fazer zigue-zague, ela tem uma dificuldade na escrita. A criança que não consegue fazer o vai e vem, o ioiô, de corrida de frente e costas, ela vai ter uma dificuldade de raciocínio lógico. Então, a gente começou a notar que alguns testes motores estão interligados à parte educacional. Tá? E você pega, por exemplo, na primeira infância, ali, quando a criança já está andando, ali, 1 ano e 3 meses, ou 4 meses, aí quando chega ali por volta dos 2, está quase perto do desfraude. Isso varia de criança para criança. Você quer fazer um teste se a criança está pronta para desfraude? Pede para pular com os 2 pés juntos. Se ela conseguiu saltar com os 2 pés, estender a perna e aterrissar,
já é um sinal. Vai pegando essas dicas. Se a criança conseguir um lance de 5 degraus, subir sem apoiar, pode tirar a fralda. Porque ela passa a ter controle do esfíncter. Ela consegue ter a percepção, opa, o xixi está saindo. Ou tô com escape aqui. E começa a comunicar. Que interessante. Então, isso a gente trabalha dentro da psicomotricidade e passamos para os pais. Tá? Porque já aconteceu várias vezes. Eu vi uma criança, peraí, tem coisa errada aqui. Faz de novo. Dá a mão aqui pro tio, faz. Professora, deixa eu ver o caderno. Então isso foi uma coisa assim que viu a evolução e deu resultado. De ter brincadeiras de pegar lápis, ter que contornar um desenho e sair correndo e passar e fazer zigue-zague de novo. E teve resultado. Isso que é o mais satisfatório. E antes da nossa próxima pergunta, Murilo, eu quero fazer um agradecimento especial para os nossos parceiros, em especial aqui a Clínica Nova Vida, onde nós fazemos as gravações dos nossos episódios, e a gente volta já com esse bate-papo muito importante. Estamos de volta aqui com o Divulgagudos TV e Murilo Alves hoje respondendo algumas perguntas pra gente sobre esporte na infância. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, eu quero que você comenta, compartilhe e envie aí para os pais, para os professores, que eles vão fazer um uso muito bom desse conteúdo. E já na nossa próxima pergunta, Murilo, como que os pais devem escolher a modalidade ideal para os seus filhos? É uma pergunta que sempre o pessoal fica em dúvida quando vem procurar tudo. Entra algumas situações que é o seguinte: se for na primeira infância, do 0 a 7 que está falando, é uma tendência maior dos pais escolherem. Uhum. Porque a criança não tem aquele poder de escolha ainda. É muito comum a criança começar a escolher porque um amiguinho está fazendo, ou indicação de outro amigo do pai, assim. Ali na segunda infância, do 7 ao 12, já tem aquela definição, eu gosto disso, eu quero aquilo. E o que eu indico? Leva a criança para fazer uma aula experimental. Seja de karatê, jiu-jitsu, futsal, e pede um feedback pro professor, profissional, como a criança estava. Ela se soltou? Ela estava feliz? Se a criança voltou, que é o indicativo, o termômetro, perfeito. Se a criança voltou, entrou no carro e contou tudo o que aconteceu na aula, relaxa, é isso. É isso. É isso. Só que a criança tem que ter prazer do que está fazendo, é tentar a vontade de estar fazendo. Que infelizmente eu vejo muito pai que chega, eu pratiquei karatê em 82, eu queria que ele fizesse. Volta o senhor, deixa o menino, rapaz. Poxa, sabe? Então, eu acho interessante. Uma coisa que eu indico, como professor de educação física, natação. Por sobrevivência, por ser um esporte muito completo. Você vai falar do karatê? Nesse momento, não. A natação, nesse momento, nessa primeira infância, ela é fundamental. É fundamental. A parte motora, a parte de cardiorrespiratório, a parte de sobrevivência, que todo mundo tem piscina hoje, todo churrasquinho tem uma piscininha. Até acidentes simples de balde, essas coisas, dá para evitar. Sim, né? Sim. E aí, voltando então na parte de competição, de uma forma positiva, como que isso traz benefícios para a criança? Isso é um tema que... como eu vivo de competição, eu sou atleta profissional há 20 anos dentro do alto rendimento, mas comecei a competir de meus 10, 11 anos. Então, vai parecer meio só, você está falando isso porque você vive esse meio, né? Hoje, o mundo é competitivo. Eu vou contar alguns relatos assim que aconteceram assim, do aula já faz 18 anos já, então eu já vi situações seguintes. Que tem um X aluno que ele fazia aula comigo desde 5, 6 aninhos. Nunca se interessou em competir, porque a família era contra. Tudo bem, sem problema algum. E perdi uma aula excelente, karatê, não faltava, tecnicamente impecável. Foi. Quando chegou ali os 14 anos, faixa de 9º ano, sem ser Murilo, ele vai parar de fazer karatê porque ele vai prestar CTI. Ele precisa estudar mais. Peraí, ele não pôde competir até agora, mas ele pode competir agora? Ah, não, mas é um concurso para ele poder prestar o CTI, mas é uma competição.
Então, essa cultura nossa, que eu tenho que parar algo para poder me dedicar só àquilo, porque aquilo é o foco, que é meio complicado. Entendi. Porque eu vejo assim, uma competição muito positiva para a criança. Porque ela vai perder, ela vai ter uma frustração grande de começo, porque a maior chance é de você perder, e você vai ter que começar tudo do zero, você vai ter que reiniciar, ver onde você errou, que você pode melhorar, e às vezes você vai dar o seu melhor, e vai ter gente melhor que você. E isso é uma verdade que, tipo assim, o pessoal se incomoda um pouco quando eu falo abertamente pros pais do nosso dojo, meu irmão e eu, porque o pessoal tem medo de perder. Aí começa a gerar pergunta, qual a sua maior preocupação, ganhar ou perder? Então uma coisa, curte o processo da preparação, vai treinando. Pô, eu dei o meu melhor, cara, eu dei o meu 100%, deu. O que aconteceu? Ganhou ou perdeu? Pô, perdi. Cara, é isso. Começa de novo. Porque aí chega, fase de vestibular. Pô, prestou. Ai, não passei como eu queria. Meu Deus, acabou minha vida. Não, cara, só estudar, começar de novo. Eu criou muito rótulos. Eu acho até por esse excesso de pressa. Não, tenho 22 anos, tenho 4 empresas. Ah, meu amigo, desculpa, cara. Você não vive. Você não vive, sabe? Eu acho que criou essa pressa. Porque hoje todo mundo tem pressa. Tem pressa. Pra você ter uma ideia, hoje em dia, diminuiu o tempo com cadarço para criança para facilitar para os pais a só colocar o cadarço e aquele elastiquinho, para não ter que amarrar. Mas está afetando isso de uma forma que a criança não está mais amarrando o tênis. Com isso, ela está perdendo o detalhe da coordenação motora fina, que está afetando a escrita. Tem criança falando muito bem e escrevendo muito mal. Nossa, tem uma dicção impecável. Tá, mas não escreve. Ele não vai evoluir. Então, a bola de neve que gira. Engloba tudo, engloba tudo. E o pessoal, tipo assim, acha, não, eu não quero que meu filho perca, eu não quero que ele tenha frustração. Mas a vida vai fazer que aconteça isso. Ele vai ter um chefe chato, vai ter uma sogra chata, e vai ter um momento mais, tipo, que vão ir contra ele. E a competição dá esse suporte de, pô, nossa, foi quase, cara. Não, eu vou treinar porque o próximo eu vou de novo. Quantas vezes de competição, saí aqui de Agudos, lá ia pro Norte Nordeste, precisava uma classificação mais importante, 0 medalha. Nossa, a volta parece que vira 6 dias. Parece que tá vindo de cavalo pra cá. Rapaz do céu. E aquilo, já pensando, não, assiste, se eu melhorar isso, eu vou corrigir tal coisa, vou acertar aqui. E essa autocobrança, essa evolução é interna. E eu percebo que a geração de hoje não tem tanto. Tipo, eles querem ver um fim do processo. E o mais gostoso é o processo. É o processo. E Murilo, qual que é o papel dos professores e dos treinadores nesse processo todo? É o zelo. O zelo, tipo, é o cuidar e acolher e você começar a direcionar a criança, o adolescente, mostrar a realidade para ele. Você vai participar do evento, tá? Pode ter 20 crianças, 30 crianças, vão se preparar. Caso você perder, o que muda? Nada. E caso você ganhar? Também nada. Buscar um pouco mais a realização pessoal. E aí, para quem ainda tem dúvida se deve ou não incentivar o esporte na infância, qual que é o recado que você deixa hoje? Pais, o que mais aumentou nos últimos anos foi a obesidade infantil. Tá? O sedentarismo infantil está altíssimo, altíssimo. Então, não é colocar uma criança pensando se ela vai virar atleta, profissional. Saúde. Saúde física, saúde mental, tirar esse excesso das crianças, está todo mundo informatizado, todo mundo, a maioria de crianças está em escola integral, fazer um esporte por prazer, por conhecer novos amigos, por ter novos contatos, aumentar a rede de amigos deles, para ter mais crianças para chamar para o aniversário, sabe? Parece uma coisa boba, só que é importante isso para a criança. E uma criança com rotina é assim desenvolve melhor. Uma criança já tem rotina de escola, alimentação, sono, esporte,
aumenta o aprendizado dela, ela consegue captar a informação mais fácil, ela consegue desenvolver e evoluir mais rápido. Murilo, então conta pra gente um pouquinho do impacto da educação física escolar na vida da criança. Bom, a educação física escolar, ela, como eu já comentei sobre a parte de psicomotricidade, que eu já ensino dentro da aula, tudo, juntar atividade física com educação. Só que, infelizmente, há anos atrás, acho que todo mundo passou um pouco por isso, de não ter uma aula de educação física, tipo, preparada, elaborada, estudada. Era muito comum que, meninos, pra cá futsal, meninas, dança ali, joga um vôlei ali, fica à vontade. Por isso que a defasagem de meninas na aula de educação física, anos atrás, era muito grande. Justamente por isso. Dividiam muito. Uhum. Então, fora cogitação isso. Até eu conto uma história, tipo, já passei por isso há anos atrás, fui buscar a turma na sala, tava pegando, a professora chegou e falou, não, professor, esse aluno não vai, porque não tá bem de tabuada, que... Aí parei, mas peraí, ele só tem esse momento para fazer a minha aula, e esse momento eu consigo ver ele pra lá, correndo, se libertando um pouco, ele ficar sentado, extravasando um pouco a energia dele, o sentimento dele, ele não vai. Eu falei, professora, fica 5 minutinhos, você me manda fazer um favor, porque eu tenho uma atividade diferente a passar, não queria que perdesse. Ah, tudo bem. O bico desse tamanho, brava. Deu 5 minutinhos, chegou o aluno. Ô, professor, você me salvou, que bom. Vem cá, vamos decorar a tabuada, brinquei, tudo. Passei a atividade, voltei pra sala. Turma, pode sentar? Falei, fica você, por favor. Falei para a professora, ele não vai fazer aula agora de português porque ele está errando o arremesso de basquete. Ela, não, mas não tem nada a ver. Falei, peraí, calma lá. Para a senhora tem peso o meu não? Então a gente falta um pouco dos profissionais de educação física da parte escolar começar a brigar um pouquinho mais, tipo assim, e se impor. E não fazer, vai lá, tudo bem. Cara, então é uma coisa assim que... Eu sei que eu tô jogando contra a minha área, tudo bem, mas é uma realidade. Falta um pouco mais de profissionalismo dentro da área de educação física, tipo de acolher um pouco mais e dar um pouco mais a cara a tapa e brigar um pouco mais pelo aluno. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, meus intervalos, às vezes eu fico no pátio. Com quem esse aluno conversa? O que ele faz? Ele só come? Ele conversa com alguém? Ele tá jogando tênis de mesa? Ele tá correndo? O que ele tá fazendo? No intervalo você consegue analisar criança por criança, cara. A parte de socialização. Peraí, aquele tá muito tímido, cara. É aluno novo. Peraí, veio de outra... vem cá, vamos ali. Você pega aquele que fala mais, gesticula mais. Senta aqui. O que você gosta? Que time você torce? E pronto. Já fez 3 amigos ali. E uma coisa que eu adoro fazer, eu faço... Vira e mexe, intervalo. Não vou ficar aqui não. Vou lá com as crianças. E joga tênis de mesa junto, e joga bola junto. Isso é um papel que o profissional precisa fazer. Olhar a criança como um todo, não só em aula. E tá resgatando alguns ainda, em nome de Jesus. Murilo, um bate-papo muito legal. Tenho certeza que vários pais vão sair desse vídeo aí pensando em levar os filhos para fazer uma aula experimental, incentivar mais os esportes, né? Atividade física. E agora, já partindo aí para o final, um momento novo aqui, que é o bate-bola, jogo rápido aqui. Vou fazer algumas perguntas rapidinhas para você, tá? Murilo, todo esporte serve para qualquer criança? Sim. O excesso de atividade física pode atrapalhar o desenvolvimento? Isso é uma lenda. É uma lenda? Fala pra gente um pouquinho então sobre essa lenda. Vamos lá. É que nem uma coisa que Arthur Zanetti, ginástica olímpica. Se ele ficar praticando isso aí, ele vai encolher. Pelo amor de Deus, ele tá crescendo. Cada modalidade tem o seu padrão físico. Você quer um cara de basquete com 1,60? Vai dar. Então, o seu corpo, o seu tipo físico vai se encaixar com as modalidades. Até tem atletas da ginástica, tipo o Barreto, que é de Ribeirão Preto, da seleção. Ele é alto para a modalidade. Então é uma coisa assim que se pensar. É o pessoal fora da curva. E brincar no quintal ainda vale como atividade física? Vale. Até para você ter ideia, a atividade física é considerado... A partir do momento que eu levanto e vou para lá, é atividade física. Eu tenho gasto calórico. Eu tendo gasto calórico, considero como atividade física.
Criança precisa de rotina para praticar esporte ou pode ser algo mais livre? Rotina. Eu preciso de Sempre rotina. Precisa de rotina. Eu não digo assim, não, toda sexta-feira vai ser isso. E uma coisa eu peço, pais, brinquem com seus filhos, por favor, cara. Isso é importantíssimo. Pai e mãe brincar com a criança. Desliga celular, põe lá do outro lado da casa, pega uma bola, uma coisa, bicicleta e some. Então isso aí já era a nossa última pergunta. Se você tem alguma dica simples que os pais podem aplicar em casa para estimular o movimento e a coordenação. Pô, a interação pais e filhos é uma interação que eu libero serotonina, endorfina, beta-endorfina, noradrenalina, e é uma coisa que é benéfica para os pais e para as crianças. Vai ficar no corte da criança, gravado no subconsciente dela, tipo, pô, eu joguei bola com meu pai e fez tal coisa, meu pai ensinou tal coisa, minha mãe ensinou eu a fazer uma tal brincadeira de pega-pega, minha mãe ensinou a desenhar. Não é só a brincadeira física de correr, pular, mas eu sempre sentar no chão e desenhar e pintar, cara, é muito benéfico, é muito benéfico. Murilo, muito obrigado então pela sua presença, por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. O Divulgadudos agradece pela sua disponibilidade em trazer tanto conteúdo bacana aqui pra gente hoje. João, eu agradeço o pessoal que está assistindo. É sempre bom falar do que a gente ama, que a gente trabalha e tentar resgatar mais a atividade física, esporte, ver o pessoal ativo. E também que as crianças incentivam os pais também. Em família tudo fica ótimo. É isso aí. E você que ficou aqui com a gente até o final, eu quero agradecer o nosso muito obrigado por assistir mais um episódio aqui no Divulgadudos TV. Se inscreva em nosso canal, siga as nossas redes sociais e até a próxima.